Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje vamos falar sobre Vale do Rio Doce, enquanto investimento defensivo de longo prazo. Começamos aqui com um slide, vocês vão falar para mim, poxa, mas professor, o que tem a ver esse slide aí com Vale do Rio Doce, investimento defensivo de longo prazo? Tem tudo a ver. Então essa é uma reportagem de hoje, tá pessoal, do que está acontecendo na data que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 2 de julho de 2025, ou seja, enquanto é frio aqui, está gostosinho no Brasil, nesse momento, na Europa, eles estão no meio do verão. E o que está acontecendo lá é mais ou menos o que a gente passou aqui ano passado, né, que foi uma situação bem crítica, e eles estão vivendo um verão assim fora da curva, né? Então, a notícia aqui do Infomoney, tá, pessoal? Então, eu fiz questão até de pegar essa matéria dentro aqui de um veículo de comunicação, de investimentos, tá, de questões financeiras. Por que o calor está sufocando a Europa e o que isso revela sobre o futuro do planeta? Então eles vão falando aqui do que está acontecendo lá, deixando isso claro. Eles soltaram duas matérias, tá? Essa primeira aqui fala do que está acontecendo na Itália, e eles soltaram uma outra matéria aqui também que fala: onda de calor na Europa deixa 8 mortos conforme temperaturas atingem recordes. E aí ele cita aqui questões também do ministro da Energia da França, falando sobre o assunto. Então, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: isso aqui é uma questão global, anunciada, tá, pessoal? Eu estudo isso já há 20 anos. Ajudei a criar o mestrado em Direito Ambiental da Amazônia. E quando eu olho essa situação aqui, isso aqui já era previsto, tá? Tem estudos antigos já dizendo que isso ia acontecer e que vai piorar a situação. Existe muito negacionismo, tá, pessoal? Só que aí, claro, quando começam a aparecer as evidências, fica um pouco mais difícil de se negar o fato, né? Então começam já a arrumar desculpas espúrias, tipo, é porque tá com o sol, né? Tá tendo muita tempestade solar, por isso que esquentou mais o planeta. Aí já começa a achar desculpas outras, né? Tentando assim dizer, olha, não é que a gente estava errado não, tá? Mas por que eu estou trazendo isso, gente? E aqui tentando colocar as coisas num ponto de vista científico. Se, há 20 anos atrás, a gente já tinha uma previsibilidade que isso ia acontecer, tá? E está acontecendo, né? E a tendência é piorar, então a gente pode ter uma mudança em muita coisa do planeta, né? Seja não só a parte ambiental em si, né? A floresta virar savana, né? A Amazônia deixar de ser uma floresta e virar savana, não é isso só que eu estou falando não, tá? Eu estou falando de coisas mais sérias que envolvem a própria sobrevivência da humanidade, dos seres humanos. Que, devido a essas alterações, dessas situações climáticas adversas graves, que podem começar a ter, temporais, ciclones e tanta outra coisa pode ter, que a gente começa a ter a necessidade de mudar até o nosso padrão de construção no planeta. Então, primeiro, as coisas vão ficando muito quentes, a gente vai ter que, então, estar em locais mais frescos. Para a gente sobreviver, a gente vai ter que mudar a nossa forma de construir. Isso vai exigir locais com uma estrutura melhor. Outros, sim, também nós vamos precisar de sustentação para que essas construções aguentem as intempéries climáticas que poderemos ter no futuro. Próximo, como já temos. Haja vista que tivemos ano passado no Rio Grande do Sul, ciclones que sempre tem, que podem piorar. E o que isso acaba gerando, pessoal? Isso acaba gerando uma demanda, então, por construções, por utilização de material mais resistente e a demanda por aço, logo, por ferro e por aço, logo, no planeta tende a aumentar. Então, essa pequena introdução aqui, veja, pessoal, estou trazendo para vocês uma análise que vocês não vão encontrar um analista desses de mercado, de fundamentos, falando sobre isso. Porque ele não tem essa capacidade de leitura da realidade. Ele vai falar para vocês sobre ali, olha, tá lucrando, não tá vendendo, vai vender, pode cair, não pode, a venda de ferro, é um mercado cíclico, é um commodity e tal, essas coisas ele vai trazer, mas ele nunca vai dar para vocês essa questão de um olhar para um futuro possível a partir de outros dados científicos para além da caixinha da análise fundamentalista, entenderam?
Então isso que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que extrapola e que pode trazer uma previsibilidade até de negócio para a gente, porque se eu sei que isso vai acontecer, então eu vou fazer o quê? Eu vou pensar em investir, se eu estou querendo fazer investimentos defensivos de longo prazo, pensando numa carteira previdenciária de ações, eu vou fazer então opções por ações que no longo prazo possam me trazer resultados melhores. E vou deixar de lado aquelas ações que podem ter algum risco de prejuízo no longo prazo. Como eu trouxe num vídeo anteriormente aí, que vocês podem ver, eu vendi a minha posição em Klabin. Eu desfiz a minha posição em Klabin. Eu já tinha antes, não tinha feito vídeo, mas eu já tinha desfeito também a minha posição na Irani. Irani é uma concorrente da Klabin, que também depende, né, de produção de celulose, produção vegetal de celulose. Então são empresas que não me interessa ter na carteira. Mas não vai ter mais papel, não vai ter mais cartão no futuro, né? Papelão, papel, tudo que eu possa imaginar. Gente, vai. Vai ter locais no planeta que não vão estar mais frescos, mas eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que talvez para essas empresas que estejam aqui no Brasil, não vai ser um bom negócio para elas. Então não me interessa ficar posicionado no longo prazo para uma empresa dessas. Até porque se vocês forem ver os dados dela, não são assim, né? Empresas que estão altamente pagadoras, assim, também são influenciadas por ciclos e tem, né, várias dificuldades. Aí vocês podem assistir o último vídeo que eu falei de Klabin aí, foram uns dias atrás. Isso abre margem, então, pessoal, para a gente ver aqui que semana passada o CEO da Vale, numa apresentação, ele falou, e que realmente eu concordo com ele, e aqui também vem outra coisa, né? Ele não estava falando aqui de aquecimento global, tá? Mas ele está falando de outra coisa que no longo prazo, para a Vale do Rio Doce também vai ser importante. Então a gente sai desse argumento que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Demonstrando que esse aqui é um investimento defensivo. Por quê? Porque lá na frente a gente pode precisar de mais ferro para reforçar estruturas, para a humanidade sobreviver às intempéries climáticas, tá? A gente vai precisar de estruturas diferentes. E isso exige mais reforço estrutural, ou seja, mais ferro, mais aço, tá bom? E aqui, pessoal, então aqui é um outro olhar que é o do CEO da Vale, que eu acho que agrega também nessa análise que a gente quer fazer. E ele diz aqui, diz que a companhia deve ser a maior mineradora do planeta. Tá, pessoal? Então ela não está mais nesse lugar, ela já esteve nesse local, hoje ela não é mais a maior. E ele fala aqui, ela deveria ser a maior mineradora do planeta porque estamos sentados sobre a maior reserva mineral do planeta. Então aqui o CEO no momento, que é o Gustavo Pimenta, ele diz, precisamos destravar o valor dessa companhia. Então nós estamos na maior reserva mineral do planeta, né? Reserva de ferro. Isso é um potencial para a gente, né? Isso é algo que no longo prazo e o mineral, um ferro de qualidade, de alta qualidade. Tá, pessoal? Então, uma reserva que tem uma alta qualidade no ferro que é retirado dela. E a Vale tem também um custo muito baixo para realizar a extração desse ferro. Então, ela é altamente competitiva no mercado internacional. E aqui uma outra, né, matéria, também falando aí desse evento, tá? Só que aqui destacando uma outra coisa, né? CEO da Vale afirma que mineradora brasileira precisa ser a maior do mundo, ok, aquela parte que ele já tinha falado, e aposta nos minerais críticos como o petróleo do próximo século. Então a Vale agora ela tem uma subdivisão de minerais críticos, então não é só ferro, pelota de ferro que ela vende, tá? Ela também agora, ela tem uma outra divisão, né, que ela tem sociedade meio a meio com uma empresa, ela vendeu metade dessa posição para uma empresa árabe, e ela tem o seguinte, ela tem 50%. Nessa empresa se visa, né, já tem algumas minas, se explorar no momento níquel e cobre. Mas isso não impede que outros minerais críticos sejam adicionados. E ele reconhece que o futuro depende muito da presença de utilização desses minerais, né, que seriam o petróleo do próximo século. Então ele declara aqui que o minerador deve retornar à liderança global, apostando em minerais críticos como cobre e níquel para abastecer a transição energética. E classificou esse recurso como petróleo do próximo século. Então, quando a gente olha, pessoal, para essa questão, a gente percebe que isso tem muita possibilidade de acontecer.
Porque a gente vai ter que ajustar as coisas, né? Independente se carro elétrico vai vingar, não vai, se é melhor que a combustão, não é. A questão é que as coisas tendem, né, a ter uma mudança. E se a gente realmente tiver uma acentuação da alteração climática no planeta, as opções por essa transição são importantes. Seja porque a gente vai precisar ter uma rede elétrica mais resistente também às intempéries, porque essa rede elétrica também vai demandar uma carga maior de energia, haja vista que se a gente precisar ficar no ar-condicionado, a humanidade inteira precisar viver no ar-condicionado direto, então vejam a demanda que a gente vai ter de suporte de rede elétrica e também de motores, né, de geração de energia. Não vou entrar nessa outra parte de motores agora, porque eu acho que aí é uma coisa que transcende, né? Seja um vídeo para a gente falar de VEG, talvez depois, em outro momento, mas não é agora. Agora a gente está falando da Vale, tá? E aqui ele cita, então, né? Olha, o cobre, que a Vale já trabalha com ele, né? Para geração, transmissão e eletrificação da economia. Então vejo que é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, e né, o cobre é né? O preço do cobre disparou, né? Tem gente que se especializa em furtar cobre em rede de cobre porque é um dinheiro, né, muito fácil aí. Níquel, uso amplamente em baterias e ligas metálicas avançadas, né? Então sempre as baterias têm que ter algo de níquel, tá? Minério de ferro de alto teor, que continua sendo indispensável para o aço de menor emissão de carbono. Então vejo que aí tem já que a Vale fabrica esse minério de ferro de alto teor, né, ele contribui então para um aço de menor emissão de carbono, né, pessoal? Então, e no final ele fala aqui, ó, o executivo reforçou que não há inteligência artificial, energias renováveis ou eletrificação sem minerais críticos. E a Vale já possui uma posição privilegiada nesse mercado emergente. Então, pessoal, eu acho que isso aqui já indica que no futuro nós vamos ter Vale presente, né? Então, se a gente pensar no investimento defensivo de longo prazo, a Vale vai estar presente nesse mercado no futuro. Está presente hoje, tem uma posição importante, é uma empresa que gera muitos recursos, é um patrimônio brasileiro, né, que muitos dizem que foi assim, lesa pátria a venda desse patrimônio, porque era um patrimônio de todos, né, e foi privatizado pelo Fernando Henrique, mas continua sendo uma empresa que gera muitos recursos e que, né, utiliza, né, dessas grandes reservas que a gente tem no país de ferro, tá? E aqui ele fala, né, que vai haver uma expansão na produção, né, do projeto que se chama Novo Carajás, né, a principal mina da Vale em Carajás. Então eles vão fazer um novo Carajás e vão investir cerca de 70 bilhões de reais nessa nova mina para produção aqui de minério de ferro, tá, pessoal? Então isso aqui já mostra aí o capex aí da empresa para frente. E a meta é voltar a ser a maior mineradora do mundo, né? Porque, olha aí os diferenciais estratégicos. Tem reservas críticas para o século XXI, né? Então tem aí, é proprietária de reservas críticas. Tem um posicionamento geopolítico favorável, então está no Brasil e no Canadá, né? Opera principalmente no Brasil e Canadá. E aposta em minerais que envolvem transição energética e produção de alto valor agregado com foco em sustentabilidade. Então, gente, eu acho que as coisas que indicam para a gente que a Vale é uma boa opção. Tá? Isso aqui não é sugestão de investimentos, lembra, né, gente? Eu falo muito aqui das análises que eu faço em relação aos meus próprios investimentos, tá? Então, tem muita coerência com o que eu penso e que eu coloco em prática aqui, tá? E aí, pessoal, né, eu já tenho Vale há muito tempo, tá, pessoal? Já invisto nessa empresa há muito tempo. Mas eu, né, em face dessa mudança de postura, de perspectiva de investimentos, eu tenho, né, aumentado a posição aos poucos, tá? Fui comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Semana passada estava 52, comprei mais um pouquinho, né? Comprando ali bem de pouco, de 10 em 10, tá, pessoal? Sem muita pressa, ser feliz, mas diluindo, né, para pegar um custo médio aí. E aproveitando esse momento de baixa, tá, gente? Que apesar de ele ter subido um pouco hoje aí, né? Tava 52 ontem e já bateu 55, ainda tá interessante o preço, tá, gente? Então a gente vê ainda, né, um dividend yield aqui de quase 9%, tá? Lembrando que a gente está no momento do commodity de baixa, então a gente está com, né, se a empresa está na baixa, podendo pagar 9% de dividendos, vocês imaginam uma situação, né, quando isso aqui voltar a estar no mercado de alta, tá?
E aí a gente olha, né, pessoal? Eu preciso mostrar para vocês aqui um gráfico de 5 anos, a gente vai vendo os picos, né? Os picos aqui quando o commodity bate o preço lá em cima e depois que vai caindo e onde a gente está. Então a gente percebe que a gente está no momento, né, do ciclo de baixa aqui dos commodities em relação ao ferro. Mas que, se a gente levar agora em consideração aquela visão estratégica que eu coloquei de longo prazo, da gente precisar ter mais ferro, né, o mundo exigir mais ferro para as construções, estruturas, né, que vão ter que ser mais fortes pela alteração climática para frente, então a gente tem uma demanda, né, possível muito aumentada. E sem falar também, claro, no desenvolvimento de outros players, né, outros países que vão demandar também ampliação da sua estrutura, não só essa, né, como a China, por exemplo, que é quem mais consome ferro da Vale, né? Aqui a gente olhando, tá, pessoal, pelo preço justo de Graham, estaria dentro da margem com 50% de margem de upside, então tá um valor, né, bem interessante aí, protegido. A quantidade de dividendos, né, pessoal, de 2021 para frente, que voltou a pagar melhor, né? Lembrando que tem essas questões, esses problemas dos ciclos. Isso aqui é um commodity, né? Ferro é um commodity. Então tem um momento que vale mais, tem um momento que vale menos, não é que vale menos, paga menos dividendo, não é que vale mais, paga mais dividendo, e isso aí é o normal do mercado, né? A questão é saber se na hora que você está comprando barato, perante o dividendo que está sendo pago, né? Aí acho que é interessante. Aqui em relação ao preço teto do método Bazin, né? Então tá uma proteção aqui fantástica, né? Tá quase, olha, 130% quase de margem de preço teto aqui para se comprar Vale do Rio Doce. Lembrando, né, pessoal, que isso aqui é um dado do investidor 10, não estou fazendo aqui nenhuma sugestão de investimento. Estou só mostrando para vocês aqui os dados que estão disponíveis publicamente. Vocês podem acessar aqui e verificar isso também, tá bom? Aqui a gente tem, né, os locais. Então a Vale hoje 48% vai para a China, 10% para o Brasil, 9% para a Europa, 6% para o Japão e 6% para o restante da Ásia. Só que como a gente tem um crescimento muito grande da Ásia, pessoal, né, que vai ser o centro do mundo, tá, desse século, né, das próximas décadas para frente, é onde vai mais se desenvolver, vai mais demandar, né, vai crescimento econômico. Então você tem ali um potencial de demanda por ferro, né, fora da China, fantástico, né? Você pega Malásia, Vietnã, esses países todos que podem, né, acelerar o seu crescimento, estão acelerando o seu crescimento, de terem um consumo, né, desse mineral fantástico, tá? Então eles podem realmente aumentar a demanda e isso beneficia a Vale pela qualidade do mineral produzido pela Vale, tá? E aí a gente vê, né, pessoal, que a Vale, né, minério de ferro é o carro-chefe da empresa, né? Com 79% ainda no mercado, mas ela já atua, olha, com 9%, né, gente? 9% do mercado dela já é cobre, 8% é níquel e outros metais de transição 5%. Nada impede, né, pessoal, que a Vale venha até trabalhar com terras raras mais para frente, né? Que é algo que não está aqui no radar, né, pessoal? Ninguém fala nada sobre isso, até porque a China domina e a extração, né, a extração da terra rara, ela é difícil. Então, quando você já tem um player como a China que já domina isso, é muito difícil competir com eles. Você precisaria ganhar muita escala para competir com eles, né? Diferentemente, quando a gente no minério de ferro, a gente já é uma das empresas mais competitivas do mundo, tá? E aí aqui os acionistas, então vejo aqui que o governo federal não possui, né, poder quase nenhum. Ele tem uma ingerência talvez indireta por meio da Previ, da Caixa de Previdência Funcionários do Banco do Brasil. Mas a gente vê aqui que, olha, que a BlackRock tem uma posição aqui de 6% das ações da Vale. Então vejo que aqui há uma questão geoestratégica, geopolítica aqui dentro da Vale do Rio Doce para destacar porque ela é uma ação importante, porque ela é uma empresa importante no contexto econômico global, tá? Um outro gráfico que tem aqui no Investidor 10, que eu acho que é importante a gente entender, é que a gente vê que a Vale ela acompanha, né? Conforme o preço do minério sobe o valor da ação. Então a gente vê, né, pessoal, que a gente está no momento aí que desceu o preço. Então é um momento interessante para se fazer aportes, né? Desde que você faça seu estudo, entenda os riscos, né? Saiba que isso aqui é um mercado de renda variável, que isso aqui sobe e desce, ainda mais commodity, que tem seus ciclos específicos, e você pode ficar muito tempo aí com dinheiro empatado e, né, não ter o retorno que você espera numa ação como essa, né?
Eu acho que o importante é sempre estudar, entender e diversificar, tá? Os aportes, os investimentos, e você ter aí como essa diversificação de ter, você ter mais segurança no que você está fazendo, tá? Essa é uma visão minha, né? Mais de investimento defensivo também, né, pessoal? Então, acho que, né, pensando num conjunto de dados, de todas essas informações que eu trouxe para vocês hoje, na minha concepção e na minha carteira, Vale sempre vai estar, né? Sempre vai estar. É uma empresa que também recompra ações, né? Que teve vários programas agora nos últimos anos de recompra de ações, ou seja, eles estão entendendo que a ação está barata, então estão recomprando. Uma vez que eles recompram, eles cancelam essas ações, né? Então significa que você ganhou, né, aumentou a tua participação na empresa a partir do momento que ela cancela uma ação que ela recomprou, né? Você ficou sócio de um pedacinho maior da empresa. Por tudo isso, eu acho Vale no meu portfólio algo que sempre vai estar presente, né? E acho que é algo interessante para vocês estudarem, tá? Para vocês pensarem, quem está pensando em investimento defensivo de longo prazo, ações previdenciárias, estudar Vale do Rio Doce, né? É uma grande empresa nacional, né? Uma das maiores empresas do mundo na área, então vale a pena a gente entender, olhar com carinho e estudar. Tá bom, pessoal? Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.